Paz de Jesus, irmãos. Que a graça de Deus seja com todos os irmãos, fortalecendo, animando, derramando a sua graça, as suas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Que o Senhor sempre derrame da sua misericórdia sobre nossas vidas. Que o que seremos, nós, sem a misericórdia dele, estaríamos destruídos pelos demônios. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou o seu Filho para que pudesse morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter a verdadeira paz, para que pudéssemos ter contentamento e que pudéssemos ter esperança, irmãos? Uma esperança, porque o que é viver no mundo sem esperança, irmãos? Sem ter uma esperança. Então agradeço a Jesus porque Ele nos deu uma esperança. Então, muitas coisas podem acontecer na nossa vida, mas quem tem esperança, irmãos, está esperando. E esperando uma coisa que é certa, não é uma coisa incerta. Eu espero uma coisa certa. Eu espero uma coisa que não vai falhar. Amém, irmãos? Vamos agradecer, nosso Senhor Jesus Cristo. Abram em Mateus 12. Doze, 38. Enquanto isso, vamos orar em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos mais uma vez diante da sua presença. Te agradeço, Senhor Jesus, por este culto, ao qual o Senhor nos dá a oportunidade de podermos te adorar, de podermos ter comunhão, de podermos ouvir a sua voz, de nos expressar diante da sua presença, de pedir ao Senhor os seus cuidados, a sua força, o seu poder. Obrigado, Senhor Jesus, que a sua graça seja derramada em nossas vidas, em nossos corações, que os nossos ouvidos estejam atentos. Livra-nos, Senhor Jesus, de todo ataque dos demônios. Livra-nos, Senhor Jesus, de toda força maligna, que nós viemos ouvir o seu evangelho. Então guarda, Senhor Jesus, e nos concede que tenhamos a atenção, Senhor Jesus, para que possamos absorver a sua palavra, a qual, sendo enxertada em nosso coração, pode nos salvar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Agora eu faço parte dos óculos santos, irmão? Só que eu trouxe errado. Eu trouxe um que eu só leio em casa, sentadinho na mesa assim. O outro que tem um nome que eu esqueci, como é que chama? Hã? Não sei, é um focal aí. E aí a mesma caixinha, acabei trocando. Mas tudo bem, eu vou me virando aqui, moço? Mas chegou, irmão? Chegou a idade. Glória a Jesus. Bem-aventurado aqueles que chegou a essa idade, moço? Glória a Jesus. Ontem, irmãos, estava ouvindo a pregação de ontem, em Cajamar, e o fruto do amor, e da misericórdia de Deus sobre a vida de todo ser humano, irmãos? Porque Deus é aquele que dá oportunidade para as nossas vidas, irmãos? O que seria de nós se Deus não nos desse oportunidade, irmão Paulo? Paulo está aí, voltou esses dias, irmão, graças a Deus. E assim, a vida de muitas pessoas, Às vezes vêm, se afastam, mas Deus é aquele que nos dá sempre oportunidades, irmãos? Então, se Deus ele dá oportunidades para nós, irmãos, como é que nós não podemos dar oportunidade para outras pessoas? Então, todas as pessoas têm oportunidade, todas. Se Deus não fecha a porta para as pessoas, nós também não podemos fechar em hipótese alguma, Então, deu para perceber, o fruto do amor e da misericórdia de Jesus sobre a vida do ser humano. Então, o ser humano, irmãos, ele vai ser condenado, uma grande parte do ser humano vai ser condenada, não por falta de amor, não por falta de misericórdia, não por falta de oportunidade de Deus. Óbvio que não. A raça humana ela vai ser condenada, irmãos, justamente por causa disso. Na verdade, é pelo desprezo desse amor e dessa misericórdia, da oportunidade, da chance, da porta aberta, que Deus nos dá, que Deus nos proporciona.
Então, quando o ser humano ele for julgado e condenado naquele dia, não é porque Deus é mau. Não é porque Deus é parecido com Deus do Velho Testamento. Não. Mas ele que julga justamente, ele abriu a porta e deu a oportunidade para todo ser humano. Então nós recebemos essa oportunidade. E todos os dias recebemos essa oportunidade. Porque todos os dias nós podemos errar, falhar, cometer erros pequenos, ou podemos cometer erros graves. Mas Deus ele nos prometeu o perdão dos pecados mediante, né, ao arrependimento, ao quebrantamento. E Ele nos promete a restauração. Como aconteceu ali com o filho que saiu da casa do pai, né? Então Deus é aquele que sempre está procurando ovelhas. Deus sempre está procurando pessoas para salvar. Deus quer salvar as pessoas. Mas a palavra aqui vai nos ensinar, eu estava lendo hoje, em Mateus 12, 12:38, né, irmãos? Agora eu tenho meu ajudante aqui, vamos lá. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Porém, não lhe será dado outro sinal, senão o do profeta Jonas. Então, irmãos, veja que ele fala para as pessoas, questionam Jesus e querem o quê? Querem um sinal da parte de Jesus. Olha, eu quero um sinal da tua parte. Então, as pessoas, elas sempre acabam, para crer em Deus, para permanecer em Deus, para continuarem com Deus, elas querem, de alguma forma, uma demonstração do amor de Jesus. As pessoas querem que Jesus mostre para elas que elas são importantes para Ele. Então as pessoas, elas, no meio das lutas e das dificuldades, elas começam a questionar a Deus e pedir para Deus que Deus prove o amor dEle para com a pessoa. O Senhor tem que provar o seu amor para com a minha vida. E aí Jesus, no versículo 39, diz: mas Ele lhes respondeu e disse: uma geração má faz o quê? Pede um sinal. Então, é lógico, né? Eu estava até comentando com os irmãos hoje, né? É lógico que você pede um sinal para Deus. E eu peço sinal para Deus, para as coisas que eu vou fazer. Esses dias, um tempo atrás, Deus falou com uma pessoa, e essa pessoa veio e falou comigo. Falou: olha, estou mandando mensagem aí, né, fala com essa pessoa, né? Aí eu falei assim: olha, vou falar com ela não. Se ela quiser, né, procurar, tá tudo certo. Então tudo bem. E aí passou um tempo, aí Deus, uns 15 dias atrás, falou comigo: vai falar com essa pessoa aí. Falei: mas tem que procurar mesmo a pessoa? Não, fala com ela. Falei: me dá um sinal aí, né? Porque eu não sei se eu estou pensando isso de mim mesmo, ou se é o senhor que está falando, né? Então Deus foi lá e me deu, de ontem para hoje, deu uns 3 ou 4 sinais. Falou: você vai ter que falar, conversa com a pessoa. Eu já tentei, mas não consegui ainda, né? Mas vou conseguir, em nome de Jesus, né, irmãos? E por quê? Porque Deus é que tem que mandar a nossa vida, né? Deus é que me manda, Deus é que me comanda, né? Como diz o meme. Então, assim, irmãos, o Espírito Santo, lógico que você vai fazer uma coisa, você vai tomar uma decisão na sua vida, você vai perguntar para Deus: o Senhor me mostra, né? E aí você tem que estar atento ao quê? Aos sinais. Então, são pequenos sinais que Deus vai te mostrar. Então, você tem que estar atento aos pequenos sinais. Porque isso aconteceu, ou isso apareceu na sua frente, ou alguém falou. Então, você tem que estar atento aos sinais. Eu orei acerca de uma coisa. Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre, eu preciso que o Senhor me fale. Aí Ele foi e me mostrou. Né? Me mostrou das formas mais estranhas, mas me mostrou. E eu pude entender claramente. Né? Então, veja só, irmãos. O Espírito Santo, ele dá sinais. Então, Jesus está condenando essa turma aqui, né? Que está falando o quê? Uma geração, né, irmãos? O que é uma geração? Hoje em dia o pessoal fala que... Eu nem sei que geração que o pessoal fala que é dia de hoje, né? Que geração que nós estamos? Os irmãos sabem?
O pessoal tem uns nomes que fala, né? Geração Y, acho que a minha chamava Y, sei lá. Geração Milênio, geração Nutella agora, exatamente. Então tem um monte de geração, né? O que é? Quando fala geração, está falando do quê? Está falando do tipo de pessoa que está lá. Que tipo de pessoa que vai ser daqui para frente. Então, antigamente era desse jeito. Hoje as pessoas mudaram. As pessoas elas trabalham de uma forma, pensam de outra forma, né? Elas vivem de uma outra forma. Então, cada geração tem o seu jeito, né? Então, lá em 1900 e 10 e 11, é totalmente diferente do dia de hoje. Não é a mesma pessoa, né? Os pais, eles se tornam diferentes, né? Então, no passado lá, era só pancadaria, né? Você perguntar aqui para os irmãos aqui o que acontecia com vocês lá na hora da correção, os irmãos vão levantar a mão e falar, o negócio era feio. Apanhava de chicote, né? E não sei o que lá. Então, aquilo ali vai mudando, né? As coisas vão mudando, nesse sentido, mas em outros sentidos também. Então, irmãos, geração fala do estilo de pessoas, né? Tipo de pessoas que vai existir. Que tipo de pessoas que... Fala. Quem? Beta. Pronto. Tá aí, essa é a geração de hoje em dia. Então, o pessoal vai dando esses nomes. Então, são gerações, são tipo de pessoas que vão existindo. Né, irmãos? Tipo de pessoas. Então, por isso que às vezes você fica lá com seus 40, 50 anos, aí você fala assim, ai, que saudade quando eu era lá criança, né? E brincava na rua de pega-pega, esconde-esconde, bolinha de gude, e hoje uma coisa não acontece mais, né? Antigamente, as ruas, né? O pessoal brincava na rua, já não pode mais, não tem esses pensamentos, né? Por quê? Porque era uma outra época. Hoje o pessoal já não tem mais medo, tá? É uma outra época, não existe mais aquele tipo de coisa que acontecia no passado. As coisas vão mudando. Então, quando fala de geração, está falando do tipo de pessoa. Então, quando Jesus fala aqui, no versículo 39, irmãos, vamos ler de novo? Mas ele lhe respondeu e disse, uma geração má e adúltera, pede um sinal. Olha que coisa interessante. Então, irmãos, é que eu olho assim para os irmãos e fica tudo embaçado. Então, eu acho que eu vou ficar zoando assim, tipo aqueles professores, sabe? Está muito feio, irmão? Alguém está escandalizado? Não? Então tá bom. Então, irmão, quando a palavra fala aqui, ó, mas ele respondeu e disse, uma geração má e adúltera pede um sinal, ele está falando do quê? Ele está falando justamente, até eu estou achando estranho. Então, irmãos, ele está falando desse tipo de pessoas que existe, tipo de pessoas que estão aí. Então, aquela geração de Jerusalém, de Israel, daquele povo, eles queriam um sinal para crer em Jesus. Nós não podemos ser assim, irmãos. Nós não precisamos de sinais para crer em Deus. Amém, irmãos? Não podemos crer em Deus, na salvação, seguir Ele, servir a Ele, só se Ele ficar dando sinal para nós. Ao contrário do que eu disse, você precisa tomar uma decisão importante, você precisa, né, falar com a pessoa, você precisa de sinais, discernimento, entendimento. Então Deus vai te dar essas coisas, não tem problema nenhum pedir sinais para Ele. Deus me mostra, eu preciso tomar essa decisão, fala comigo, Ele vai te mostrar, Ele vai te falar. Então, nesse caso não, as pessoas para servir a Deus, elas precisavam de um sinal. Aí Jesus fala, essa geração, ela é má e adúltera. Má por quê? Porque é um coração. Por que é uma geração má? Porque é um coração que precisa de sinais e não precisa da palavra de Deus. Então as pessoas, elas estão dentro das igrejas, estão querendo ver o quê? Sinais. Sinais do quê? Então elas estão buscando isso, aquilo outro, buscando o quê? Sinais para que Deus prove que ame elas. Então a pessoa vai lá e dá o dízimo, né, como diz lá no Velho Testamento, e lá está escrito o que no Velho Testamento? Provai, até nem sei o texto, como é que é? Trazei todos os dias da casa do Senhor e fazei prova de mim, né? Diz, fazei prova de mim. Então a pessoa dá o dízimo, dá a oferta e fala, Deus, agora eu quero fazer prova do Senhor. Eu estou abençoando a sua casa, agora eu quero que o Senhor me abençoe também. E tem gente que vai lá e fala, vai lá e cobra a Deus, vai lá e fala com Deus, exige de Deus. Por quê? Porque a pessoa está buscando a Deus por um sinal. Ela não quer servir a Deus de coração, mas ela serve a Deus por um sinal. Então é uma geração má, que é um coração endurecido. É o que diz lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, né? Porque o coração se endurece pelo engano do pecado. É um coração mau, uma geração má. Então, quando Jesus fala que a geração é uma geração má, é uma geração que o coração não ouve mais a palavra de Deus. Adúltera por quê? Porque é uma geração que não é fiel a Deus, fiel às suas palavras. A pessoa é fiel na campanha, corrente, não é? A pessoa fala assim, olha, eu vou lá fazer uma campanha na igreja. Ela é fiel naquela campanha.
Mas quando vai falar da palavra de Deus, a pessoa não consegue ser fiel com a palavra de Deus. As pessoas, elas pegam a palavra de Deus e elas deixam sempre em segundo plano. Sempre vem alguma coisa em primeiro lugar. Então isso torna a pessoa o quê? Infiel, adúltera, né? É uma geração que é infiel às palavras de Deus. Então as pessoas vão pegar a palavra de Deus e elas vão deixar de lado. Para quê? Para fazer na igreja aquilo que dá certo e não aquilo que é certo. Então qual é a moda das igrejas? Vamos pintar a parede de preto, vamos colocar umas luzes aqui diferentes, né? Vamos usar um tipo de vestuário que chame mais atenção, que traga mais a juventude para a igreja. Então as pessoas, elas vão fazendo o quê? Se adequando a muitas coisas para agradar a clientela e deixando a palavra de Deus de lado cada vez mais. Então ela se torna uma geração o quê? Uma geração adúltera. Então existe uma geração má e adúltera que Jesus está falando. E aí na sequência, irmãos, pulando o texto aqui, versículo 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz, voltarei para a minha casa. De onde? De onde saí. E voltando, acha como? Desocupada e adornada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que? Do que? Do que os primeiros. Todos juntos, irmãos, como é que diz o finalzinho? Então Jesus termina falando o quê? Que isso vai acontecer com a geração má. Então a geração má, veja só, o que é a geração má? É a geração cujo coração está duro, endurecido. É aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas vão desprezando o seu coração. É uma geração maligna, que não ouve a palavra de Deus, mas, ou quando ouve, não aguarda no coração, não põe em prática. Então ela se torna uma geração má, uma geração maligna. Você levantou o braço, mano? É que eu tô com problema aqui. Fala. Aí, tá vendo? Na hora do louvorzão, o irmão foi convidado para uma igreja, na hora do louvorzão, o pessoal estava como? Louvando, chorando. Não é assim? O pessoal louva, grita, chora, faz selfie chorando, né? E aí, na hora da palavra, o que aconteceu? Foram embora. Eu já fui pregar numa igreja, né? Estava eu, minha esposa, o comprador Lotinho também foi comigo nesse dia. E aí eu estava lá pregando lá, e estava lá, o cara estava tocando instrumento lá, bateria ou violão, não lembro, né? Bateria. Estava lá tocando a bateria lá, uma empolgação, uma alegria, tal. Aí chegou na hora de pregar a palavra, eu fui pregar a palavra, o que ele fez? Ele deixou lá os negócios dele lá, levantou e foi embora. Eu falei, como é que é? E foi embora por quê? O pessoal é assim mesmo. Rapaz, ia tocar quando? Só Deus sabe quando ia tocar de novo, né? Então veja só, é uma geração má, que não quer saber da palavra de Deus, não se importa. A palavra entra no ouvido e sai pelo outro. Então a geração má, vai acontecer o que com ela? É uma geração em que eles vêm para a igreja, vêm para Jesus, Jesus vai e abençoa a vida deles, vai lá e limpa de uma certa forma a pessoa, traz sobre ela o perdão, traz sobre ela a misericórdia, traz sobre ela uma igreja, traz sobre ela a bênção de Deus. Então algumas coisas vão mudando a vida dela. E a pessoa, ela vai vivendo essa empolgação, ela vai vivendo nessa alegria. Então ela gosta muito do louvor, às vezes gosta muito do ambiente, às vezes a pessoa gosta muito. E aí ela vai se envolvendo com isso, com aquilo outro. Mas a casa ainda ela se torna uma casa vazia. Por quê? Porque não tem uma habitação dentro dela. Então vem queima uma terra, uma casa, um coração vazio. O que vai acontecer com ele? É o que você está dizendo. Então a geração má é aquela geração em que parece que está tudo bem, mas internamente está vazia. Uma geração má não se importa de ser preenchido pelo Espírito Santo. Vai levando a vida como dá, como pode. Então, versículo 45 de novo, irmãos, como é que diz aí? 1, 2, 3? Então, e leva consigo
Então, por que uma geração má? Porque é uma geração que depende do quê? De sinais. Se Deus não mandar um agrado para mim, a pessoa se rebela, a pessoa se revolta. Então, para eu continuar com Deus, Deus tem que ficar ali me mostrando toda hora que Ele me ama. Toda hora Deus precisa ficar mostrando que Ele está comigo. Toda hora Deus precisa me aparecer em sonho, Deus precisa me aparecer. Deus tem que fazer alguma coisa diferente. Se Deus não fizer uma coisa diferente na minha vida, então não dá. Então a pessoa está buscando o quê toda hora? Sinais. Ela está precisando de sinais para poder o quê? Servir a Deus. Então Jesus não é aquele, irmãos, nós não podemos ser daqueles que para servir a Deus precisamos de sinais. Porque quando vier as tribulações e as lutas, que sinal que você vai ter? Se não das lutas e da tribulação. Porque se nós buscarmos de Deus sempre um sinal para Ele mostrar que nos ama, quando vier a luta e a tribulação, a gente vai murmurar, vai reclamar. A gente vai ficar com o coração chateado e magoado com Deus. Então, a gente precisa aprender de não buscar de Deus um sinal para servir a Ele. Para você tomar uma decisão na vida, você sempre vai orar e pedindo que Deus te oriente, te dê um sinal. Mas para servir a Deus, para continuar a caminhada, para poder fazer parte do reino de Deus, você não precisa de sinal nenhum, porque o sinal já foi dado há 2.000 anos atrás. Não existe maior sinal do que Ele já fez. Então, aqui em Marcos, acho que é Marcos 15. Vou dizer para os irmãos, eu pensava que eu estava me enxergando bem, mas depois que eu coloquei o óculos, eu falei, eu estava sendo enganado esse tempo todinho. Então me ajuda mesmo. Eu estou olhando para os irmãos assim, eu estou parecendo, sabe aquele homem que Jesus cura? Ele cura uma vez, aí ele fala assim, você está enxergando o quê? Eu estou vendo os homens como árvores. Aí Jesus falou, vem aqui, deixa eu orar para você. Aí ele volta a enxergar certinho. Marcos capítulo 15, versículo 29. Olha que interessante, irmãos. Marcos 15, 29. Diz assim, ó. E cumpriu-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, tu que derribas o templo, em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo, e desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas diziam uns para os, zombando, salvou os outros, e não pode salvar-se. Olha aqui a tentação, irmãos, versículo 32, olha o que Jesus ouviu. Todos juntos, irmãos, 32. O Cristo, o Rei de Israel. Olha só, irmão. Olha o que eles falaram. Ele está dizendo para Jesus o quê? Desce da cruz. Se descer da cruz, vai acontecer o quê? Para que vejamos Olha só que proposta maligna. Às vezes uma pessoa pode chegar para você e fazer essa mesma proposta. A pessoa chega para você e diz assim, olha, por que Deus não faz isso comigo? Se Deus fizer isso comigo, eu vou servir a Deus na igreja. Eu vou acompanhar você. Eu vou servir a Jesus. Eu vou entregar minha vida para Ele. Mas eu quero que Deus faça isso para mim. Então ele coloca Deus à prova. Veja que nesse caso, não tinha como Jesus dar esse tipo de sinal para essa pessoa. Porque o coração dessa pessoa que pediu um sinal era um coração maligno. Ele não estava falando com sinceridade. Mas Jesus tinha discernimento. A gente tem que ter discernimento também quando uma pessoa fala com a gente. Se ela quer Jesus realmente ou não. Então ele colocou Jesus à prova. Como? Desce da cruz para que vejamos. Então eu tenho que ver. E se eu ver, aí eu creio. Então veja que existe tipo de pessoas que eles precisam ver para crer. Então esse é um tipo de fé que não dá certo com Deus. Esse é um tipo de fé que acontece lá no Velho Testamento. E é uma fé que não salva. A fé que as pessoas tinham no Velho Testamento, como diz em Hebreus capítulo 11, aquele monte de pessoas que vai falando que pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé Isaac, vai falando. Mas no final do texto diz que todos eles não receberam a salvação até que Cristo viesse. Quer dizer que todos no Velho Testamento tinham fé de alguma forma, mas eles não foram salvos lá.
Eles receberam a salvação só depois da ressurreição de Jesus. Porque era um tipo de fé que eles precisavam ver para crer. Então, aqui Jesus foi o quê? Extremamente tentado. Não é? Vamos ler de novo, irmãos? Versículo 32 completa agora. O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e acreditemos. Continua, irmão, o que está escrito aí? Também os que com ele foram crucificados, Quem é que injuriava Jesus também? Quem? Era um ou era dois? Os dois injuriavam Jesus? Não, está escrito o quê? De novo, irmão, só o finalzinho. Também os que com ele foram crucificados. E aí? Os dois ladrões faziam o que com Jesus? Injuriava. Então pergunto para os irmãos, se esse que injuriava, os dois injuriavam Jesus, né? O que é injuriar? Insultar. Os dois, porque às vezes a gente imagina, tem essa dúvida, né? Se um era discípulo de Jesus ou não. Né? Será que um era discípulo de Jesus ou não? Em nenhum lugar está escrito. Olhando o texto, parece que dá a entender que ele era discípulo de Jesus, porque ele conhecia, né? Ele falava o teu reino, Deus, né? Ele falava de muitas coisas que só um discípulo conhece. Mas nesse texto, irmão, mostra que esse outro ladrão na cruz insultava Jesus, zombava de Jesus, falava mal de Jesus também. Não é o que está escrito aí? Não é o que está escrito aí, irmãos? Então, se os dois faziam isso, será que um era discípulo mesmo? E deu uma doida nele, começou a xingar Jesus? Então, pode ser, pelo menos por esse texto, dá a entender que esse ladrão aqui, os dois, mais um deles, Jesus foi crucificado às 9 horas e só morreu às 3 horas da tarde. Nesse meio tempo, ele conseguiu entender muita coisa, ou pouca coisa, né? Mas ele teve fé para que no final dissesse aquilo que ele disse. Quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Por quê? Porque nós estamos vendo aqui que muitas pessoas foram falando muitas coisas na cruz. Tu não és o rei, né? E as pessoas começaram a acusar Jesus e falar de Jesus muitas coisas. E aí Jesus Cristo, quando ele é acusado disso, né, quando as pessoas começam a falar isso, talvez um dos ladrões ali olhou, entendeu e acreditou e se arrependeu. Ali no meio da crucificação mesmo. Então, irmãos, lógico, eu não mato nem morro por isso, mas eu acredito que esse ladrão realmente, ele se converteu ali naquele meio tempo. Porque ele injuriava Jesus, ele insultava Jesus. Então isso não pode ser de um discípulo. Isso tem que ser de um ímpio, né? De uma pessoa que não servia a Deus. Mas aí no final ele acabou servindo. Mas enfim, a questão não é essa. Veja que essas pessoas pediam um sinal. Olha só, irmão, outro tipo de pessoas que pedem sinais. João capítulo 6. Abre aí rapidamente. João capítulo 6, irmãos. João capítulo 6, versículo 30. Não, versículo 28. 6, 28. Os judeus, irmãos, lá em Coríntios, acho que é 1 Coríntios capítulo 1, se eu não me engano, diz assim, que os judeus pedem sinal, e os gregos pedem sabedoria. Mas nós cremos, esqueci do texto lá, os judeus pedem sinal, os gregos sabedoria, mas nós cremos em Cristo crucificado, uma coisa assim, né? Depois acho o texto aí, esses dias o Cláudio pregou sobre isso aí, né? 1 Coríntios lá. Aqui em João capítulo 6, versículo 28, diz assim, ó, disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse, a obra de Deus é esta. Qual que é a obra de Deus, irmãos? O que é acreditar? É acreditar. Jesus é claro, falou, olha, a obra de Deus é essa, que vocês acreditem. Então vejam só, irmãos, na pregação de ontem, o irmão estava falando sobre o amor, a misericórdia, a bondade de Deus, e é assim mesmo que eu acredito.
Mas quando nós mostramos um Deus de amor, de misericórdia, de paciência, longanimidade, benignidade, bondade, um Deus assim, esse Deus que pregamos, esse Deus que está no Novo Testamento, encontra-se com pessoas que são, na verdade, uma geração má, e uma geração de coração endurecido. Uma geração em que você diz, olha, você precisa crer na palavra, crer no Evangelho, você precisa crer em Deus. Mas aí, quando Jesus chega para muitas pessoas, hoje em dia, o que as pessoas respondem? Às vezes não responde na sua cara, mas dentro de si elas falam muitas vezes o quê? Próximo versículo, irmãos, como é que diz aí? 30. Disse-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu, para quê? O que, irmãos? A mesma coisa que aconteceu na cruz. Que sinal que fazes tu, para que vejamos e creamos em ti. Que operas tu? Então as pessoas, para servir a Deus, para seguir a Jesus, para seguir a Deus, elas precisam que Deus fique dando sinais para elas. Olha, eu vim aqui para a igreja, mas se Deus não fizer isso, a pessoa vai embora. Se Deus não fizer isso para mim, a pessoa queima o chão. Olha, se Deus não agir assim na minha vida, se Deus não... Não sirva a Deus por causa disso. Sirva a Deus porque você acredita nele. Uma geração má e adúltera serve a Deus por sinais. Serve a Deus por sinais e não por causa dele, mas por causa do que ele pode dar, do que ele pode entregar. Então as pessoas hoje em dia, elas querem servir a Deus, mas só se for dessa forma. É uma geração que Deus não aceita. Vamos ler de novo, irmãos, versículo 30, 1, 2, 3, como é que diz aí? Que operas? Que operas tu? Olha só, se você voltar aqui um pouquinho, ó, no versículo 1, aí de João 6, como é que está no cabeçalho, irmãos? A multiplicação dos pães, dos peixes. O versículo 22 diz assim, ó, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, havendo o Senhor dado graças, que é no versículo 1. Versículo 24 diz, vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca de... Então eles foram buscar quem, irmãos? Foram buscar quem, irmão? Está escrito o que aí? Versículo 24, irmãos. Aí no final, quando eu perguntar, vocês falam, Jesus. Amém? Desse que a gente combinou. Versículo 24, irmãos. Vendo, pois? Então, vamos ler, irmãos. 1, 2, 3. Vendo, pois, a multidão, que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum, em busca? Então, quem vê de longe, não sabe, como diz o louvor. Quem vê de longe não sabe que eles estavam buscando Jesus. Então você, às vezes, a pessoa vê para a igreja, você fala, a pessoa começou a buscar Jesus. A pessoa quer Jesus, a pessoa vai servir a Deus. Mas aí Jesus tinha entendimento, discernimento, o versículo 25 diz, e achando-o no outro lado do mar, disseram, Rabi, mestre, quando chegaste aqui, olha o interesse deles. Então o interesse deles parecia ser genuíno. Jesus, versículo 26, Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Então eles estavam buscando Jesus por quê? Eles estavam buscando Jesus porque eles queriam encher mais a barriga deles. Então eles estavam mais preocupados com o quê? Estavam mais preocupados com o interior do seu estômago, do que com o interior da sua alma. Então Jesus, irmãos, ele está observando e vendo como é que é o nosso caminhar, como é que é a nossa vida íntima com Ele, como é que nós pensamos, como é que nós sentimos. Porque aqui mesmo, quer ver, no capítulo 4, deixa eu ver. Aqui, acho que é o capítulo 4, peraí, irmãos. Olha que interessante, ó, capítulo 4, versículo 46, diz assim, ó. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia,
onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse seu filho, porque já estava Olha que Jesus fala, irmãos, versículo 48, todos juntos, como é que diz? De novo, irmãos, todos juntos, 1, 2, 3, como é que diz aí? Jesus é impressionante, né, irmãos? Porque ele está falando assim, olha, se vocês não virem sinais e milagres, vocês não conseguem acreditar. Então Jesus, mesmo Jesus sabendo que eles tinham que crer na palavra, Jesus fala para eles, olha, se vocês não verem sinais e prodígios, vocês não conseguem acreditar de forma nenhuma. Então Jesus, ele veio fazendo o quê? Sinais, prodígios e muitas maravilhas. Algumas pessoas foram alcançadas por causa disso e outras não foram alcançadas. Os judeus, eles estavam tão acostumados com sinais, que quando Jesus veio, ele precisou fazer muitos sinais para ver se conseguia alcançar algumas pessoas. As pessoas, elas deveriam agir de que forma? Qual é a melhor forma para um cristão servir a Deus? Se você ler aqui, não vou ler tudo, mas aqui vai falar do povo samaritano. Versículo 41, irmãos. Jesus está pregando lá para os samaritanos. Olha o que diz o versículo 41, irmãos. 1, 2, 3. Como é que diz aí? De novo, irmãos. E muitos. Então, os samaritanos não creram em Jesus por causa de sinais. Eles creram em Jesus por causa da... A melhor conversão é aqueles que se convertem por causa da palavra. Uma pessoa que se converte por causa de sinais, ela tem muita dificuldade em permanecer. A palavra que é a fundamental. Então, aqui no capítulo 20, irmãos, de João, versículo 24, diz assim, capítulo 20, versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser minha mão do seu lado, de maneira nenhuma. Então está lá os discípulos, falando para o outro irmão, nós já vimos Jesus ressuscitado. Tomé estava sendo envolvido por um coração mau, ele estava se tornando uma geração má e adúltera. Tomé, ele estava incrédulo naquele momento, ele não cria mais nos seus irmãos, aqueles que estavam andando com ele. Então, um coração de uma pessoa, quando ela começa a se tornar má e incrédula, quando se torna um coração adúltero diante de Deus, infiel, ele já passa a não crer mais no povo de Deus. Ele não passa a crer mais no povo de Deus. É como se o próprio Jesus tivesse que vir descer na terra para falar com a pessoa. Jesus tem que aparecer num sonho. Uma vez, uma pessoa, irmãos, estava com muita dificuldade, muita luta mesmo. Ela, o esposo, filho, estava uma luta terrível. E aí, eu falava, meu Deus, e pregava, e falava, e ensinava, ia lá na casa, meu Deus do céu, não dava certo. Ia lá com a minha esposa. Eu falei, gente, que dificuldade, meu Deus, falar com essa pessoa, porque não está dando certo não, né? Não estou conseguindo não. E aí Jesus fez, mano. Jesus foi lá, deu um sonho, Deus foi lá na mente dela, apareceu lá num sonho, e no sonho, Jesus fez assim, na porta da casa dela, fez assim, ó. Aí ela foi lá no sonho e falou, quem que é? Eu falei, eu quero entrar. Você não vai entrar aqui não. Está pensando que você é quem? Não, mas eu preciso entrar. Não, meu marido vai vir, você vai ver só. Você não vai entrar aqui na minha casa não. Aí
que era Cristo, que era Jesus, que apareceu e falou assim, não, mas seu marido não pode comigo, ninguém pode comigo. Eu preciso entrar para te ajudar. Aí a pessoa foi, no outro dia, mandou, pastor, eu sonhei assim, assim, assado. Falei, você entendeu o que do sonho? Eu não entendi nada. Falei, meu Deus do céu. Falei, minha filha, pelo amor de Deus, é Jesus, eis que estou à porta e bato. Ninguém pode com ele porque é dado a ele, aí tinha outros detalhes no sonho que eu não me lembro, mas ali era Jesus. Mas o coração da pessoa já não conseguia mais crer. Porque, irmão, se Jesus faz isso comigo, misericórdia. Você estou de joelho na mesma hora. Tiver que acertar, acerta. Mas veja, a pessoa ela já não consegue mais crer quando o irmão fala, quando a palavra fala, nem quando Jesus aparece. É um coração má e adúltero. Então, o discípulo de Jesus estava indo por esse caminho. Significa que nós podemos também entrar por esse caminho se a gente tomar cuidado. Mas vai continuando, irmãos. Versículo 26. E 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Toma, Tomé. Toma. Mas Jesus foi misericordioso. Apareceu para ele, assim como apareceu para essa outra pessoa também, em sonho. Qual é a resposta dele? Tomé respondeu e disse, Senhor meu e Deus? Aí Jesus vai corrigir de novo. Versículo 29, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? Amém, irmãos? Então a gente não precisa ver para crer. Amém? Não precisamos ver para crer. Cremos sem precisar ver. Alguém aqui já viu Jesus pessoalmente? Não. Alguém aqui já foi para o céu? Não. Então nós cremos sem ver. Temos esperança, irmão, sem ter visto absolutamente nada. Eu nunca vi Jesus pessoalmente. Eu nunca fui no céu pessoalmente. Eu não sei, eu nunca vi o Pai, nunca, eu não sei como é que é. Mas eu preciso crer no que ele disse, nas palavras dele. Tomé devia acreditar no que os discípulos haviam falado. O que os discípulos haviam falado para ele, ele deveria abraçar e acreditar naquilo ali. Mas quando o coração se torna mau e infiel, por que o coração de Tomé se tornou mau e infiel? Porque ele se encontrou no meio de tribulações. A tribulação que Jesus foi crucificado, aquilo ali trouxe para o coração dele incredulidade. Aquilo ali trouxe no coração dele o que, irmão? Um sabor muito grande, uma tristeza, uma angústia, uma decepção. Então as coisas que aconteceram com o discípulo Tomé fez o coração dele se tornar mau e incrédulo. Então veja só, irmãos, agora vamos para a parte boa. 2 Coríntios 5. Então, 2 Coríntios capítulo 5. Então veja só, irmãos, nós, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Então nós temos que entender o seguinte, irmãos, uma geração má, ela vai ficar indo para a igreja atrás de sinais. Por exemplo, quantas igrejas, eu já fui de uma igreja, irmãos, em que tinha revelação. Sabe as igrejas que gostam de revelação? Eis que eu te digo, eu te revelo. Olha, estão dizendo que é menino, mas é menina. Eis que eu te digo, moça, que você que está aí me olhando. Né? Esse tipo de revelação. Né? A pessoa vai lá para saber o que aconteceu, isso, aquilo, outro, vai lá para saber essas coisas. Então, eu já fui de uma igreja em que, quando tinha dia de revelação, a igreja ficava abarrotada de gente, lotada mesmo. Aí a missionária, ela ficava uns dias, um mês mais ou menos, sem fazer revelação, a igreja ficava vazia. Vazia, irmão. Quando o pastor lá resolvia pregar só a palavra, acabou. Ninguém mais ia para a igreja, mas revelação estava lotado. Ou seja, estava sustentando uma geração má e adúltera. Uma geração maligna. Aquela profetisa estava ali fazendo o quê? Alimentando esse falso entendimento. Quando a pregação vinha, o povo sumia. Então as pessoas, elas necessitam de sinais. Elas querem buscar Deus por causa de sinais. Nós, irmãos, devemos viver dessa forma. 2 Coríntios 5, versículo 7. Como é que diz aí, irmãos? Todos juntos. 1, 2, 3. Por quê? De novo, irmãos.
Então andamos por fé. Então a gente, irmão, se anda por fé, o que é fé, irmãos? O que diz lá em Hebreus 11:1? Fé é o firme fundamento das coisas que não, mas se espera. Você tem fé? Se você tem fé, você não precisa ver. Você só precisa acreditar. Porque nós temos que andar por fé. Agora, como é que um homem consegue andar por fé? Efésios 1:18 diz, iluminando os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que eu veja com os olhos do entendimento. Uma geração mais adulta, os olhos do entendimento estão cegados, porque o Deus desse século está agindo aonde? Nos olhos do entendimento da pessoa. Ela não consegue enxergar as promessas, a palavra, a fidelidade de Jesus. A mente está fechada, o coração está endurecido. Então a pessoa ela não consegue acreditar onde? Nas palavras genuínas de Jesus apenas. Ela precisa de um sinal. Deus, mostra que o Senhor me ama. Prova para mim que o Senhor me ama. Sendo que já está escrito que Jesus provou o seu amor para com a minha vida, morrendo quando eu era um pecador. Então ele não precisa provar que me ama. Ele não precisa provar absolutamente nada. Porque ele já enviou o Espírito Santo, que é o quê? O Espírito Santo é o selo, é a garantia que eu estou salvo. Qual é a garantia que eu estou salvo? É o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo? Sim, eu tenho o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, irmão? Pergunta para o seu irmão, você tem o Espírito Santo, irmão? Tem o Espírito Santo? Tem ou não tem? Então o Espírito Santo é o quê? É a garantia. Né, o que diz lá em Efésios, capítulo 1, versículo 12, 13, 14, a garantia da minha salvação é o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, a sua salvação está garantida. Amém, irmão? Você tem essa certeza? Então você não precisa ter dúvida da sua salvação. Não é por causa de você, é por causa do Espírito Santo. Ah, mas eu não sei se eu tenho o Espírito Santo. Mas você crê na palavra? Creio. Você está andando, buscando andar conforme a vontade de Deus? Desvia aqui, volta para o caminho. Então, se a palavra diz que você está andando, caminhando com Ele, se você erra, peca, a palavra diz que você se arrepende, você não vive na iniquidade, então você tem o Espírito Santo na sua vida. Então você tem essa certeza de você. Então você não precisa ver para crer, você já acredita nisso. Você tem isso dentro de você, é uma fé, uma confiança. É como está dizendo aqui, ó. De novo, irmãos. Versículo 7. Por quanto? Por quê? E não por? Então, o mundo nos ensina o quê, irmão? O mundo nos ensina, irmão, totalmente ao contrário. Totalmente contrário. Então, a fé, irmãos, é quando nós, como nós falamos aqui em Hebreus 11:1, mas a fé, irmão, é justamente isso. Olha só, o versículo 8. Como é que diz aí, irmãos? Versículo 8. Pronto, ele tinha essa confiança, porque ele andava por? Então ele sabia que um dia ele ia sair desse corpo e ia morar com Deus. Ele tinha certeza disso. Então, no dia que eu sair desse meu corpo, que o olho não está funcionando bem, que o joelho já não funciona há muito tempo, que de vez em quando aqui dá uma dorzinha nas cadeiras, esse corpo, eu vou deixar esse corpo, graças a Deus. Posso ouvir um amém? Você vai ter que deixar o seu também. Esse seu corpício aí, você vai ter que deixar ele uma hora. E deixa Deus depois fazer um outro corpo não, ele vai transformar esse corpo, é outro corpo não, porque senão é reencarnação, né? E a gente não crê em reencarnação, né? A gente crê em encarnação, né? Mas reencarnação não, reencarnação é outra religião. Então Jesus vai pegar esse seu corpo aí e vai transformar ele, mas um dia a gente vai sair dele, né? Sair desse corpo, para habitar com o Senhor, um dia. Então, eu tenho fé. Então, a fé é o que, irmão? Eu não preciso de provas. Eu não preciso, olha, alguém precisa me provar, eu preciso de um sinal. Não, fé não precisa nada disso. Fé não precisa nem de prova, nem de sinais, em hipótese alguma. Então, veja só, irmãos. Aqui no capítulo 6, aí mesmo, capítulo 6, versículo 4, diz assim, ó. O que é uma pessoa de fé, irmãos? Uma pessoa que tem fé, ela tem fé mesmo que nada prove que aquilo ali que Deus a ama.
Ele não precisa de prova, não precisa de sinais. Ela acredita mesmo assim. Versículo 4. Antes, como ministro de Deus, tornamo-nos recomendáveis em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias. Olha só o que ele vai falando, irmãos. Olha uma pessoa amada por Deus, uma pessoa chamada por Deus, era o apóstolo Paulo, uma pessoa que Deus chamou para pregar para nós, para os gentios. Olha o versículo 5. Ele está falando do quê? Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, da direita, da esquerda, por honra, por desonra, infâmia, por boa fama, como enganadores, mas sendo... Então olha só o que Paulo sofreu. Todo mundo chamava de enganador, de mentiroso, ele tinha uma má fama, todo mundo falava mal dele. Mas ele está dizendo o seguinte, irmãos, versículo 9, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados, e não? Então olha só o que Paulo sofria. Olha o versículo 10, irmãos, todos juntos, como é que diz aí? 1, 2, 3. Como nada? Como nada? Tendo. Mas possuindo? Contristados, mas sempre? Sempre de bom ânimo. Então Paulo estava triste com muitas coisas, mas nunca perdia o ânimo. Isso é viver pelo quê? Por vista ou por fé? Por fé, irmão. Ele era chicoteado, ele era perseguido, falavam mal dele. Ele era difamado. Ele vivia muitas vezes na pobreza. Não era reconhecido. Mas ele continuava o quê? Fazendo o bem. Por quê? Porque ele andava por fé e não por vista. Só que nós somos tentados a andar sempre por vista. O que nós acabamos sendo tentados, irmãos, por aquilo que os nossos sentimentos mostram. O meu sentimento hoje está tão mal. Aí você anda por esse sentimento. A pessoa anda por esse sentimento. Eu estou angustiado. Aí a pessoa anda pela angústia. Mas eu estou entristecido, então a pessoa anda pela tristeza. Hoje eu não estou bem, a pessoa não anda pelo que não está bem. Ela anda por isso, e não por fé. O apóstolo Paulo está dizendo, eu sofro muitas coisas, porém, eu nunca deixo de estar animado. Eu nunca deixo de praticar o evangelho. Aqui no capítulo 4 mesmo, capítulo 4, aí do lado aí mesmo. Capítulo 4, irmãos. Irmão, quando você sofre algumas coisas, a gente não consegue controlar. Tem coisas que você não consegue controlar, né? Tem coisas que você não controla. E você não pode deixar de servir a Deus. Então, os irmãos passam por lutas e tribulações. Às vezes vem lutas e dificuldades, enfermidades, padecem às vezes de uma coisa ou de outra. Mas eu quero servir a Deus e continuar servindo a Deus. Por quê? Porque eu quero andar por fé e não por vista. Porque se a gente for olhar por vista, é aquela frase muito conhecida, né? Você não tem que olhar para os seus problemas, para as suas dificuldades, mas você tem que olhar para o tamanho do seu problema, né? É o que a frase diz. Mas tem que olhar para o tamanho do seu Deus. Então, nós andando por fé, é justamente isso. Aqui no capítulo 4, versículo 7, irmãos, como é que diz aí? Todos juntos, irmãos. 7 e 8 e 9, todos juntos. Temos... Mas não destruídos, até aí. Então, primeira coisa, a palavra diz que nós somos vasos de... Então, fragilidade, representa a fragilidade. Aí no versículo 8, irmãos, como é que diz aí a primeira palavra? Em quase tudo? Em tudo. Nós somos o quê? Tribulado. Aí você fala, meu Deus, essa tribulação não passa.
Não tem aquele louvor que diz, a luta vem e passa, não desanimes não. Só os antigos, vai lá. Quem crê em Jesus Cristo. Os irmãos não sabem do corinho, os irmãos é da geração mais nova. Os amados não conhecem os corinhos antigos. A luta vem e passa, não desanimes? Não, quem crê em Jesus Cristo, já tem a salvação, já tem a salvação. Então, veja só, eu lembrei de uma irmã que cantava, né? A irmã Severina, é verdade. Então, em tudo somos atribulados. Então, meu irmão, você está lá tranquilo. Aí, poxa, todo mundo consegue fazer isso, por que eu não consigo fazer isso? Eu sou atribulado nisso. É uma tribulação, é uma coisa, às vezes, uma coisa simples, aí acontece uma tribulação na sua vida. Aí a pessoa fala, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, né? Às vezes as pessoas falam. Por quê? Parece que em tudo eu sou atribulado. Quem olha assim, fala, meu Deus, parece que eu nem sirvo a Jesus, parece que eu estou debaixo de maldição, né? Eu arrumo a Kombi e a Kombi toda hora quebra, né, assim, irmão? É tribulação, é angústia, não acontece, irmão? Às vezes você quer fazer uma coisa, você quer resolver e não consegue resolver, resolve um problema, aparece outro. É que nem Paulo está dizendo, em tudo somos o quê? Somos o quê, irmão? Tribulados. Mas não? Por que angustiado? Não angustiado, porque apesar das tribulações, Jesus falou o que lá em João 16? No mundo tereis? Não, ele começa dizendo assim, e tenho dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmão, nós vamos ter tribulações, por quê? Porque nós estamos no mundo, o mundo pertence ao diabo, então nós vamos ter tribulação em muita coisa mesmo, em muita coisa. Então a tribulação não é uma coisa que a gente tem que estranhar. O apóstolo Pedro diz lá em 1 Pedro 4,18, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Não é coisa estranha para nós a tribulação. A tribulação ela tem que ser uma coisa, irmão, que a gente tem que olhar e falar, eu sei que vai acontecer tribulação. Eu não vou ficar pedindo nem esperando tribulação. Eu não vou ficar pensando. Eu não vou dormir hoje e falar, meu Deus, amanhã que tribulação vai vir na minha vida. Não, eu não penso isso. Basta cada dia o seu mal. O cristão não tem que pensar a tribulação que vai vir sobre a vida dele. Ele tem que viver a vida dele. Mas ele tem que saber o seguinte, quando vier a tribulação, é porque o apóstolo Paulo já disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Por que angustiado? Angustiado é uma pessoa que não tem esperança. É uma pessoa que não tem ninguém para poder ir lá defender ela, não tem ninguém para poder consolar ela, e nós não somos assim. Nós não andamos por vista. Não andamos olhando para a tribulação dizendo, meu Deus, que tribulação. Não, eu vou olhar para a tribulação, mas eu tenho que lembrar de uma coisa, Jesus está comigo. Esse estou convosco todos os dias. O Espírito Santo está convosco. O Espírito Santo é o meu consolador, o Espírito Santo é que me dá entendimento, me dá discernimento, então eu preciso manter a calma, não ficar angustiado, como se eu não tivesse nada para me segurar. Então a fé é aquilo que me faz segurar no que é firme, no que é a rocha, que é a palavra, que é o Espírito Santo, que é a fé, que é Jesus. Então eu me seguro nisso, por quê? Porque na hora da tribulação, que ela vai acontecer, eu estou andando por fé, e não por vista. Então em tudo sou atribulado, mas não angustiado. Porque eu preciso ter a paz que Deus pode me dar. Vamos ler de novo, irmão, versículo 8, 1, 2, 3, como é que diz aí? Perplexos, mas não? O que é uma pessoa perplexa? Quando que você fica perplexo, irmãos? É quando você fala, eu não acredito. Não acredito. De novo, não, pelo amor de Deus, você fica atordoado. O que é uma pessoa perplexa? Você já ficou perplexo? Já? Já ou não? Já? É aquele susto, né, irmão? Aquele susto assim que você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? E agora que você fica atordoado. Você fica com perplexo. Você achou, Tom? Fala. Perplexo. Estar sem recursos, estar em dificuldades, ser deixado em necessidade, achar-se perdido. Perdido, essa é a palavra. Você se sente o quê? Perdido. Você assistiu Perdido? Irmão, tem coisa que até hoje eu me sinto perdido. Eu estava conversando hoje também com os irmãos, falando com a minha esposa, eu falei, tem situação, irmão, que eu me sinto perdido. Eu falei, eu não sei o que fazer. É só esperar acontecer. Tem coisa, irmão, que não está na sua mão. Tem coisa que você sabe que vai acontecer. Causa perplexidade. Você se sente perdido.
Perdido não de perdido para o inferno, não. Perdido na situação, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que vai acontecer. Meu Deus, vai acontecer o quê? O que vai acontecer amanhã? Eu não sei. Mas mesmo perdido, mesmo se sentindo com um perplexo, a palavra vai dizer o quê? Perplexo, mas não? Desanimado. Quer dizer, eu não perco a coragem, eu não perco a esperança. Eu sei que quando acontecer o que tem que acontecer, Deus vai me dar entendimento, Deus vai me dar discernimento, Deus vai me ajudar através dos irmãos. Então tem coisas que vai acontecer e vai me causar perplexidade. Porém, Deus vai me ajudar. Então eu ando por fé e não por vista. Fala. Era outra parte do significado, mas você acabou falando que é não saber o que decidir ou fazer. Não saber o que decidir ou fazer. Isso acontece com todo mundo, irmão. Tem coisa que você não sabe, você fica perplexo, você não sabe o que fazer, a direção tem que tomar. Você vai falar o quê, irmão? Você vai falar alguma coisa? Acontece, perplexidade, não sabe o que fazer. Mas a palavra está dizendo, vamos ler de novo, irmãos. 1, 2, 3, versículo 8. Não? Não? Ou seja, a gente não vai perder a coragem diante do desafio. Então, acontece uma coisa que te deixa perplexo, você não vai perder a coragem. É um desafio, você vai enfrentar. Amém, irmãos? As pessoas, elas ficam perplexas, ou seja, elas ficam com medo, amedrontadas, elas ficam sem saber o que fazer. Mas elas ficam sem saber o que fazer mesmo. Mas a palavra está dizendo que, apesar de parecer que eu não sei o que fazer, mas eu não me sinto desanimado. É o que diz aí, né? Não me sinto desanimado, quer dizer, eu não vou perder a coragem. Então, o que acontece hoje no mundo, irmãos, não pode acontecer com a gente. Amém? Quando acontecer uma coisa perplexa na sua vida, você não pode ficar paralisado. Porque, apesar da perplexidade, você não está desanimado. Ou seja, você não perdeu a coragem. A situação te deixou assim. Mas você não anda por sinal, você não anda buscando sinais, você anda por fé. Então, aquele que anda por fé, ele vai praticar. Eu não faço parte de uma geração adúltera. A palavra diz lá em 1 Pedro que nós somos geração eleita. Não é o que diz aí? Não é o que diz lá? Geração eleita. Ou seja, a geração que Jesus chamou. Continuando, irmãos, versículo 9, como é que diz aí? Perseguidos, mas não? Então, irmão, você pode ser perseguido, você pode ser atribulado, a pessoa pode falar mal de você, a pessoa pode falar, mas você não fica desamparado. Você não se sente sozinho. Por quê? Porque você anda por fé. Ainda que pessoalmente você se sinta sozinho, o apóstolo Paulo fala que no final da vida dele, a palavra diz que todos me abandonaram, só Lucas está comigo. Mas quando ele foi se apresentar diante do rei, a palavra diz que ninguém foi com ele. Mas ele disse, o Senhor não me abandonou, mas o Senhor me assistiu. O Senhor esteve comigo. Assim como Jesus falou, que ele nunca estava só, o Pai sempre estava com ele. Então, essa é o que a palavra está dizendo. Perseguido, mas nunca desamparado. Então, a gente que anda por fé, a gente não pode falar assim, Deus, mostra que o Senhor está comigo. Mostra que o Senhor está comigo, Deus. Isso é um coração de uma geração má infiel. Isso é um coração de uma geração má e adúltera. Nós não podemos pensar assim. Nós temos que acreditar no que ele disse. Se ele disse que eu não estaria desamparado, eu não estou desamparado. Jesus falou, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Não andeis ansiosos. Porque ele disse que o Pai iria cuidar de cada um de nós. Então esse cuidado Jesus disse e garantiu. Então eu posso acreditar nisso. Então às vezes, irmão, você pode ter uma perplexidade financeira. Você pode ter uma perplexidade na sua saúde. Você pode ter uma perplexidade em muitas outras coisas que podem acontecer na sua vida, mas eu tenho que me lembrar do que Jesus falou e acreditar no que ele falou. Eu não posso chegar para ele e falar assim, Senhor Jesus, me dá um sinal para que eu veja e creia. Porque isso é um coração do judeu, é um coração mau e infiel, é um coração mau e adúltero. Eu não posso pensar assim. Eu tenho que falar, meu Deus, apesar dessa situação que como nós lemos aqui, de tribulação, apesar dessa situação de perplexidade, apesar dessa situação de perseguição, eu tenho que acreditar no que o Senhor disse. Continuando, irmãos, versículo 9 de novo. Perseguidos, abatidos. Então tem dia que você vai estar como? O que é uma pessoa abatida?
murcha, sem vontade de cantar uma linda canção. Tem dia que você vai estar assim, triste, abatido, sem força, sem ânimo, sem disposição. Então, nós não podemos ficar só nisso. O problema é quando a gente quer ficar o quê? Só na primeira parte. Então, a gente não pode ficar, no versículo 8, só atribulado. A gente não pode ficar só perplexo. A gente não pode ficar só perseguido. A gente não pode ficar só abatido. Porque a palavra está dizendo, vai acontecer isso, mas isso aqui é em contrapartida. Você está atribulado, mas você não está angustiado. Você está perplexo, mas você não está desanimado. Você está perseguido, mas você não está desamparado. Você está abatido, mas não está? Você não está? Ou seja, irmão, você está abatido muitas vezes pela dor, você está abatido pela tristeza, você está abatido pela angústia, você está abatido por muita coisa. Muita coisa vai e te abate, deixa você lá triste, cabisbaixo, murcho, desanimado, mas é uma coisa momentânea. Essa tribulação, esse abatimento, irmãos, ele não tem poder de destruir você, porque você anda por fé. Então não é um peso que vai te destruir, não é um peso que vai te amassar, não é um peso que vai te liquidar. Não. Então os irmãos têm luta, têm tribulação, o irmão outro tem dificuldade financeira, com carro, tribulação, saúde. São coisas que muitas vezes nos traz o quê? Perplexidade. Às vezes eu vou buscar a irmã Mira volta do médico, né, mano? Aí, quando ela vai no médico, eu já falo, Espírito Santo, me ajuda a consolar a irmã. Porque o médico já vai trazer uma tristeza para ela. E é sempre assim, irmão. Sempre assim. Vai no médico, aí o médico vai lá e fala, ó, já joga aquele balde de água fria, né? Eu falei, mano, fique em paz, mano. Jesus está na sua vida, e a gente vai conversando, e aí às vezes a irmã chora, e vem chorando, e vai conversando, e pronto, aí vai receber consolo, vem para a igreja, abraça os irmãos, abraça, aí acabou. Ou seja, está batida, mas não foi destruída. O peso não vai ser maior. Né, irmão? Está chorando já, irmão? Dá um abraço da irmã aí, irmão. Ajuda a irmã, consola a irmã, Valmir. Jesus está na sua vida. Amém, irmão? Por quê? Porque Jesus, irmão, Jesus está na nossa vida. Aí, que benção. Pronto, já consolou. Quer um abraço também, irmão? Irmão Rones, quer um abraço também? Te dou um abraço. Né, irmão? O Espírito Santo, ele vai nos ajudando. Porque apesar da luta e tribulação, ele vai nos ajudando. Ontem eu passei dando na casa do irmão Elias. Eu falei, irmão, como é que você está? Eu estou cheio de remédio aqui também, irmão. Né, irmão? É dor para tudo quanto é lado, né, irmão? É dor aqui, é dor ali, é dor para tudo quanto é lado. Mas o irmão está como? Ele pode muitas vezes estar o quê? Perplexo, pode estar abatido, mas não está destruído. Ainda que o meu corpo pereça, ainda que o meu corpo tenha tanta tribulação, mas eu não vou ser destruído pelas enfermidades. As enfermidades, elas não têm poder de destruir a minha alma, não pode ter o poder de destruir minha alma, destruir o meu espírito. Porque um dia Jesus vai me dar um novo corpo. Vai me dar um corpo sem nenhum tipo de doença, nenhum tipo de tribulação, nada, um corpo zerado, um corpo igual ao dele. Então é assim, irmão. A gente vai passar por lutas e tribulações, mas temos que ser firmes em Jesus. Né, irmão? É assim, irmão. O tempo vai mudando, vai virando, a gente vai sofrendo os impactos, né? Continuando, para a gente terminar aqui. Versículo 10, irmãos, todos juntos. Rapaz, vamos começar de novo? De novo, irmãos. Trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso? O que é a mortificação de Jesus no nosso corpo, irmãos? A mortificação é justamente aquilo. O meu corpo, meus sentimentos vão sentir tribulação, vão ficar perplexo, vão se sentir perseguido, abatido, mas eu vou mortificar o meu corpo. Eu vou mortificar a mim mesmo. Para quê? Continuando o texto. Para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo, em nossa carne mortal. Quer dizer, apesar de eu estar passando por muita tribulação, o que é que vai manifestar na minha vida? A fé. Eu estou lá em luta e tribulação, em dificuldade, mas vai manifestar dentro de mim o quê? A fé em Jesus. Eu creio em Jesus. Então todo mundo vai passar a ver que eu creio em Jesus, mesmo na tribulação, mesmo na angústia, mesmo na dificuldade, mesmo em tudo que está acontecendo. Eu vou manifestar a fé na minha vida, em vez de manifestar o quê? O que Jesus disse que não é para manifestar. Então as coisas acontecem na vida do cristão. Então, irmão, a gente sabe que passamos por tudo isso. Mas a gente não pode ser o povo que fica pedindo sinais e prodígios.
Senhor, manda um sinal para que eu creia no Senhor. Senhor, manda um sinal para eu acreditar. Manda sinal, Senhor Jesus, para mostrar que eu te amo, para mostrar que o Senhor me ama. Não, a gente não pode fazer isso. A gente tem que acreditar, irmão. Mesmo que haja luta e tribulação até o resto da nossa vida, a gente tem que acreditar, confiar, servir a Deus, estar em comunhão com os irmãos, não desanimar, em hipótese alguma. Amém, irmãos? Sabendo que a luta e a tribulação, ela vai vir, mas eu preciso crer o quê? Na palavra. Eu tenho que andar por fé e não por vista. Amém, irmãos? Então vamos ficar de pé em nome de Jesus e agradecer o nosso Deus, o nosso Pai. Tu pediu oração, irmão?